Olá, gente querida! Hoje é terça-feira, dia 9 de agosto. Nós estamos na 19ª semana do tempo comum. E hoje nós começamos a leitura do discurso eclesiológico, o discurso sobre a igreja, no Evangelho de Mateus. O texto bíblico é de Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 5, versículo 10 e versículos 12 a 14. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos no céu veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, vocês percebem que eu continuo aqui meio corizado, com uma crise alérgica grave. Já fiz o teste para a Covid e, graças a Deus, deu negativo. Mas é uma crise de alergia que tem me prejudicado, inclusive prejudicado a voz. Mas mesmo assim, a gente grava esse pequeno programa para que tenhamos acesso à Santa Palavra de Deus. Como eu disse, nós estamos começando a leitura deste capítulo 18, que é o discurso sobre a igreja, o discurso eclesiológico. E Jesus dá várias instruções para a comunidade eclesial. Qual é o tema central deste discurso de Jesus sobre a igreja? O tema central é a atenção aos pequenos, aos necessitados, aos desgarrados, mas também o valor da humildade, do perdão e da reconciliação. Nós podemos dividir o capítulo 18 em duas partes. A primeira é a que nós lemos hoje, no Evangelho de hoje, versículos 1 a 14. Aqui, como já disse, as temáticas giram em torno da humildade, do cuidado com os pequenos e aqueles que estão em perigo de se perderem. A imagem fundamental é a imagem do menino, é a imagem do pequenino. Depois, os versículos 15 a 35. Aqui, a imagem fundamental é a imagem do irmão. A temática
central é a fraternidade eclesial, a correção fraterna, o perdão generoso, a reconciliação. E estas duas partes, ambas se concluem com uma parábola. Na primeira parte é a parábola da ovelha perdida, versículos 10 a 14, que acabamos de ler. E a segunda parte se conclui com a parábola do administrador implacável, versículos 23 a 35. Olhemos agora mais de perto esse texto do capítulo 18. Jesus conclui a primeira parte, no versículo 14, dizendo: meu Pai não quer que nenhum se perca. E o versículo 35 se conclui também com uma máxima, uma espécie de refrão: o meu Pai vos tratará assim, se não perdoardes o irmão. Percebam que, em ambas as partes, o evangelista São Mateus conclui as duas partes com um estribilho, com um refrão dedicado ao Pai. Qual é o grande contexto da reflexão de Jesus sobre a Igreja? É o contexto da vida comunitária cristã. Não é uma comunidade de puros, não é uma comunidade de santos. Há ambições, há desejo de grandezas, há escândalos, há problemas com os pequeninos e pobres, há pecados graves. Mateus é apóstolo, Mateus é um pastor, e como pastor, ele cuida das suas comunidades eclesiais. Qual é o grande desejo de Deus? Recuperar o pecador, trazer de volta e reintegrá-lo à comunhão eclesial. Estes são discípulos de Jesus Cristo. Vivem da palavra do Mestre. Por isso, a parábola que Jesus conta, as instruções que Jesus dá, fundamentalmente, nessa primeira parte do capítulo 18, estas orientações tratam do cuidado com os pequeninos, com os perdidos e com os pecadores. Trata da oração também. Tratam da fé, da adesão pessoal a nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus vivo e ressuscitado está no meio da comunidade cristã. É a comunidade do Pai, e os seus filhos devem ser marcados pela humildade, e os pecadores devem buscar a reconciliação. No texto de hoje que acabamos de ler, Mateus reelabora o material tradicional. Primeiro, os versículos 1 a 4. Mateus se pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Quem pretende ser o maior? E ele faz um gesto concreto, uma ação que aponta o caminho para percebermos qual é o centro da comunidade eclesial. Ele coloca uma criança no meio deles, Paidion. No reino de Deus, todos são pequeninos, todos são como crianças, todos devem se tornar servos. O versículo 5 e o versículo 10 nos falam do acolhimento.
o acolhimento da criança, não desprezá-la por ser um dos pequeninos. Aliás, Jesus diz: não devemos desprezar nenhum destes pequeninos. E, finalmente, os versículos 12 a 14, nos quais Jesus conta a parábola da ovelha perdida. Uma ovelha se perde, o bom pastor deixa as 99 ovelhas nas montanhas para ir buscar aquela ovelha que se perdeu, recuperá-la com saúde plenamente, reintroduzi-la no seio da comunidade eclesial. Como vocês percebem, na concepção de Jesus no Evangelho de Mateus, a comunidade eclesial, fundamentalmente, é uma comunidade de perdão e de reconciliação, marcada por uma profunda fidelidade e por uma profunda fraternidade. Entre nós há fragilidades, há pecados, mas sempre buscamos contemplar a face do Mestre para assim seguirmos confiantes, desejosos de fazer a vontade de Deus. Um grande abraço a você, meu irmão, minha irmã. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão.